iremos até o fim, Senhor. Seremos fiéis até você, avançaremos, prosperaremos nessa terra, viveremos os teus planos, viveremos o teu propósito para nós. Não viveremos nessa terra de qualquer maneira, mas viveremos como embaixadores do teu reino. Viveremos nessa terra manifestando o teu reino todos os dias da nossa vida e desfazendo as obras do diabo. Pai, muito obrigado, porque até aqui a tua poderosa mão está sobre as nossas vidas e sabemos que isso continuará. Sabemos que você tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e através de nós. Obrigado, Senhor, porque Teresina, você nos deu essa terra por herança. E nós cremos nesse avivamento, nós cremos nesse derramar do teu poder. Nós cremos, Pai, que não será para outras gerações, mas nós cremos que já começou. Já começou, já começou, já começou, já começou. Aleluia. Nós cremos, Pai, nós cremos no teu poder. Nós cremos nesse derramar dos últimos dias. E estamos prontos para essa última grande onda. Estamos prontos para essa última grande onda. A palavra da fé inundando Teresina como uma grande enchente. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nesse avivamento. Já começou. Estamos prontos, estamos disponíveis. Faz, opera e realiza o teu querer através de nós. Em nome de Jesus, consagramos essa noite a você. Obrigado por aquilo que você tem para fazer, para operar nas nossas vidas. Estamos aqui, Pai, para render o nosso louvor e a nossa adoração a você, porque você é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. O seu nome é exaltado, o teu nome está acima de todo nome. E queremos receber, Pai, de uma boa porção da tua palavra. Não sairemos daqui da mesma forma que entramos, sairemos daqui muito melhores, porque a tua palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Fala, opera e realiza aquilo que você desejar. O teu Espírito tem liberdade. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Se você ama o Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Graças a Deus. Senta um pouco. Meninos, obrigado. Glória a Deus. Quem está animado aqui nessa noite? Graças a Deus. Sexta-feira o Brasil perdeu, irmãos. Mas nós continuamos mais do que vencedores. Amém. O Brasil, a seleção brasileira nos decepcionou, mas Deus nunca nos decepciona. A palavra de Deus nunca nos decepciona. Amém. Graças a Deus. Precisamos sempre nos lembrar disso. Precisamos sempre nos lembrar que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Sexta-feira também nós tivemos a aula da saudade da Escola de Ministros. Quem teve aqui? Glória a Deus. Cadê os alunos da Escola de Ministros? Graças a Deus. Foi uma grande bênção. Todo mundo vestido de criança. Foi maravilhoso. Você perdeu o pastor Marcelo vestido de Fred Flintstone. Foi histórico. Graças a Deus. O Wilson estava de Chaves. Foi uma festa, irmãos. Foi bênção demais. Graças a Deus. Parabéns a todos os alunos da Escola de Ministros. Em breve serão os graduados da Escola de Ministros. Foi um tempo excelente, extraordinário. Nós somos sacudidos, esticados, né? E nós cremos mesmo que já está valendo a pena todas as ferramentas que nós recebemos ao longo desse ano para realmente revolucionar a história de Teresina. Teresina já não é mais a mesma, amém? Graças a Deus. Há uma grande responsabilidade sobre cada um de nós que aceitamos esse treinamento da Escola de Ministros e nós precisamos verdadeiramente atingir a expectativa de Deus para esse tempo, para aquilo que Ele quer fazer. Amém? Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 28, você pode abrir comigo? Pastor, mas eu não fiz escola de ministro. Não se preocupe, a unção está afetando a sua vida.
Amém? E quando tiver escola de ministro de novo, você atenda à convocação. Não fique de fora. Graças a Deus. E você que ainda não fez o rema, corre para fazer o rema. Você precisa fazer o rema. O que é o rema, pastor? É o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Irmãos, tem pessoas clamando, orando em cidades para que um rema chegue lá. E às vezes nós temos aqui, perto da gente, na nossa igreja, e a gente não valoriza. Então, valorize essa oportunidade. É uma porta que Deus abriu. Pode ter certeza, é Deus quem abriu essa porta para você. Porque o diabo não quer que você estude a palavra, o diabo não quer que você cresça, o diabo não quer que o conhecimento chegue para você. E Jesus, certa vez, ele falou que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, há uma libertação pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento da palavra. E nós precisamos mesmo, irmãos, estar expostos. Nesses últimos dias, o diabo não tem brincado de ser diabo. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Um crente que não conhece bem a palavra, ele é um forte candidato a esfriar e a se desviar do evangelho. Mas um crente que conhece bem a palavra, que é bem firmado, é bem alicerçado, dificilmente ele se afasta ou se desvia dos caminhos do Senhor. Então, corre para fazer a sua matrícula. Tem que pagar, pastor? Tem, irmão. Tudo que é bom tem um preço a ser pago. Não tem nada bom que não tenha um preço a ser pago. Mas a salvação é de graça, não é não. Jesus pagou o preço. Não foi de graça não, irmãos. Foi um preço altíssimo. Preço de sangue. Então, se há algo que é bom, que é relevante, é importante nas nossas vidas, tem um preço a ser pago. E se tem algo que nós precisamos investir na nossa vida, é na nossa vida espiritual. Foi fraco. Às vezes a gente investe, irmãos, num curso de formação, está tudo bem, é bom mesmo que a gente faça um curso de formação acadêmica, uma pós-graduação, e às vezes a gente faz isso com tanta facilidade, é tão normal, é tão natural, mas para um curso que vai fazer a gente crescer em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, no casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, emocional. Irmãos, eu se fosse você, não perderia essa oportunidade. Se você não fez o rema ainda, corre para fazer a sua matrícula, está com 20% de desconto, não perde essa oportunidade. A sua vida, a sua família e o seu ministério nunca mais serão os mesmos. Amém? Você abriu em Gênesis capítulo 1, verso 28? Se você abriu, diga, minhas contas estão pagas. Quero lembrar também ao pessoal de casa que está nos assistindo, não custa nada, dá aquele like, deixa um comentário aí para a gente. É importante para a gente deixar os nossos vídeos no canal no YouTube mais relevantes, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Da mesma forma que você tem sido alcançado aí, via online, tem outras pessoas que também precisam ser alcançadas. E quando a gente dá um simples like, um simples joinha, você está clicando aí agora, você não vai esquecer depois, quando a gente dá esse simples joinha, o YouTube já vê que o nosso vídeo é relevante, que muitas pessoas não só estão assistindo, quanto estão gostando do conteúdo. E aí ele faz com que outras pessoas aleatórias possam receber essa palavra. Irmãos, a gente tem tido testemunhos de pessoas com depressão, pessoas com problemas familiares, que têm escutado ministrações nossas e têm tido transformação na vida deles. Quantas pessoas não foram alcançadas e receberam Jesus através dos nossos vídeos, né? Então é importante, você que é membro dessa igreja, faz parte dessa igreja, entra lá no nosso canal do YouTube também, dá aquele joinha, nos ajuda para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas. Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O tema da mensagem de hoje é grandes conquistas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, grandes conquistas. Não, agora olha para outra pessoa e diz assim, não esquece, esse ano é o ano das grandes conquistas. Glória a Deus. E aqui a Bíblia está dizendo, e Deus os abençoou e lhes disse. Quem foi que Deus abençoou? Está falando sobre Adão e sobre Eva. Deus abençoou Adão e Eva. E nós, irmãos, na nova aliança, como filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, nós nos tornamos à semelhança de Adão e Eva antes do pecado.
Quando estávamos no mundo, éramos mortos espiritualmente e éramos a semelhança de Adão e Eva depois do pecado. Estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos afastados de Deus, mortos espiritualmente, condenados ao inferno. Mas depois que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos a manifestação da justiça de Deus. O que significa isso? Não merecíamos, estávamos condenados, mortos nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados, condenados ao inferno, mas por causa do sacrifício de Jesus, e nós tivemos a atitude de recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nascemos de novo e nos tornamos justiça de Deus, filhos de Deus, e consequentemente a semelhança de Adão e Eva antes do pecado. Então, se essa bênção que Deus trouxe para Adão e Eva, ela estava valendo antes do pecado, agora ela também está valendo para nós. A mesma bênção que Deus trouxe para Adão e Eva antes do pecado, é a mesma bênção que está valendo, atuando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é abençoado. É isso que Paulo está falando em Efésios capítulo 1, verso 3, quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. As bênçãos de Deus que estão nas regiões celestes, elas já estão atuando sobre a minha vida e sobre a sua vida. E essa bênção, irmãos, é exatamente essa bênção de Gênesis capítulo 1, verso 28, que Deus disse: Deus os abençoou e disse: sede fecundos. E o que significa ser fecundo? Essa palavra ser fecundo no hebraico antigo é a palavra pará. E pará significa dar fruto. Ei, Deus te chamou para dar fruto. Deus te chamou para dar fruto, para você ser fecundo. E é interessante porque tem um outro significado dessa palavra, que é mostrar-se com frutos. Meu irmão, chegou o tempo de você não só dar frutos, mas de você mostrar os seus frutos. Amém. Aleluia. Chegou o tempo de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida num nível tão forte, tão alto, tão grande, que as pessoas vão ver de longe. Talvez aqueles que duvidaram de você, talvez aqueles que não acreditaram em você, eles vão ver os frutos, por causa da bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela enriquece, e ela não traz dores, ela não traz dano, ela não traz desgosto. A bênção do Senhor, ela produz riquezas. Quando a gente fala de bênção, a gente não está falando só sobre coisas materiais, a gente está falando sobre valores, sobre coisas espirituais. Nós estamos falando sobre satisfação, alegria, bem-estar. Tem coisas, irmãos, que o dinheiro não pode comprar. Para todas as outras existe Mastercard. Mas tem coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar, irmãos, a saúde de alguém. O dinheiro não pode comprar um filho entrando numa universidade. Talvez o dinheiro ajude, mas ele não pode comprar isso. O dinheiro não pode comprar a satisfação de alguém a ver um filho se realizando em algo, se formando. Tem coisas, irmãos, que o dinheiro não pode comprar. E é aí que entra a bênção do Senhor. Mas essa bênção não é só para coisas abstratas, não é só para sentimentos e emoções, ela também é para coisas materiais. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que nós somos fecundos por causa da bênção. Deus está falando: olha, sede fecundo. A bênção está atuando na sua vida. A bênção está operando. Eu abençoei você. Agora tem algo que você precisa fazer. Você precisa se tornar fecundo. Você precisa se tornar frutífero. Você precisa mostrar os frutos. E ele continua dizendo: multiplicai-vos. E essa palavra multiplicai-vos, no hebraico antigo, é a palavra rabá. Rabá significa se tornar grande, vir a ser muitos. Deus não chamou você para ser pequenininho. Deus não chamou você para o seu nome ser um nome pequeno, ser aquele lá do fundo, ser aquele lá no meio. Não, Deus chamou você para ser o primeiro. Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Deus chamou você para ser o primeiro do seu segmento. A sua empresa, irmãos, tem que ser a mais lembrada, tem que ser a maior. Tira essa mentalidade: não, só ter o que comer e o que me vestir está bom, eu não tenho ganância, eu não tenho ambição. É verdade, irmãos, que a gente não pode ter ganância e nem ambição, mas a gente precisa entender a nossa posição em Cristo Jesus.
Entender quem você é, entender aquilo que Deus chamou você para fazer, entender a bênção de Deus sobre a sua vida, é diferente de ganância. E quando nós não aceitamos a posição que Deus estabeleceu para nós estamos simplesmente, irmãos, dizendo que Deus errou no plano dele para as nossas vidas. Deus, ele tem um plano muito claro e muito concreto para cada um de nós, que nós vivamos reinando em vida. Os que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Percebe que não é na outra vida, é nessa vida. O problema é que nós fomos condicionados com a mentalidade de pobreza. Às vezes nascemos numa comunidade, ou fomos criados numa cidade pequena do interior, talvez foi a educação dos nossos pais, na escola, talvez na universidade. Irmãos, você já reparou o quanto nós somos bombardeados por informações, desde criança, de que a gente precisa trabalhar muito para a gente ser alguém na vida, de que a gente precisa estudar muito para ser alguém na vida? Muitas vezes os pais da gente, tadinhos, com a melhor das intenções, porque também foram vítimas de um sistema. Porque eles também aprenderam dessa forma, olha, vai para a escola, estude muito para você ser alguém na vida. Estude muito para você ter um bom emprego. Enquanto que deveria ser o contrário. Deveria ser, estude muito para você ter uma boa empresa e dar empregos para as pessoas. Aleluia. Então nós precisamos tirar essa mentalidade de fracasso, de pobreza, de muito esforço. Não, irmãos, a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. O que nós precisamos ter é a consciência de que ela está atuando e operando sobre as nossas vidas. E muitas vezes a bênção não está se manifestando por causa dos nossos bloqueios mentais. Porque a gente acha que não é para a gente, é para outra pessoa, porque a gente acha que a gente não é inteligente, que a gente não tem capacidade. Mas eu quero lembrar você nessa noite que a capacidade não é sua, a capacidade é do Senhor. A bênção não é sua, a bênção é do Senhor sobre a sua vida. E essa bênção é que traz as estratégias, essa bênção é que traz os planos, as direções. Você precisa confiar mais no Senhor. Você precisa entender que não é algo só natural, mas é algo espiritual, é algo sobrenatural. 3 améns, glória a Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Você não precisa entender, você precisa aceitar a bênção de Deus sobre a sua vida, meu irmão. E a palavra multiplicai-vos se torne grande. Ei, se torna grande. Quantos aqui não já receberam uma palavra sobre aumentar, expandir o seu negócio, expandir a sua empresa? E outro significado é se torne muitos. Eu só tenho uma loja. Ei, se torne muitos. Abre a segunda. Começa a terceira. Começa a quarta. Não, pastor, aqui tá bom, é só para ter o que comer, me vestir, tá bom. Não, essa não é a visão de Deus para a sua vida. Ei, Deus quer que você tenha muito, Deus quer que você prospere, Deus quer que você enriqueça, meu irmão. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Porque Ele quer que o reino avance. Sabe, se o dinheiro não vier para a sua mão, vai vir para o político corrupto, vai vir para o empresário corrupto, vai vir para as prostitutas. Esse dinheiro é para estar na sua mão, meu irmão. Porque Deus sabe que se estiver na sua mão, você vai investir no reino, você vai investir em vidas, você vai investir em pessoas. O dinheiro na sua mão pode promover igrejas começando, missionários sendo enviados. Nós temos um projeto de expansão, irmãos, para esse estado. E nós estamos gerando uma igreja em Piripiri, estamos gerando uma igreja em Campo Maior. Estamos gerando, irmãos, uma igreja em Floriano. Estamos gerando. Mas para ir para lá, nós precisamos de recursos. E esses recursos vêm da onde? Esse recurso vem da onde? Aleluia. Tem pessoas lá clamando, esperando que alguém vá. E para alguém ir, precisa de dinheiro. Precisa alugar um prédio, precisa ter cadeira, precisa ter som, precisa ter ar-condicionado. Não é assim? Precisa ter um pastor lá. E esse dinheiro vem de onde? Diga, vem de mim.
Então não tenha medo de ser grande. Para com isso, tira essa mentalidade. Pense grande, pense alto, mire no alto. Declare aquilo que está no seu coração com a sua boca. Ele continua dizendo: enchei a terra e sujeitai-a. Esse sujeitar é interessante porque está falando sobre forçar, subjugar. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que botar a nossa força mesmo para produzir. Não, você não entendeu. Tem coisas que a gente vai precisar botar força para produzir. E essa não é responsabilidade de Deus, não, é responsabilidade nossa. Ele está falando, olha, subjugar, é colocar força, violência, né? É meu e ponto final. Esse mercado é meu e ponto final. Não tem concorrente para mim. Aleluia. E ele diz, dominai. Dominai significa governar, saber administrar. Tem muita gente que tem um negócio, mas não sabe administrar. Tem muita gente que tem um bom trabalho, um bom emprego, ganha bem, mas vive em aperto, endividado, porque não sabe administrar o que tem. E a Bíblia está dizendo, governai. Essa palavra dominar significa governo. Governo é gerir, é administrar, saber administrar recursos, saber administrar as finanças. Ficou quieto aqui agora. Não se trata do quanto você ganha, se trata do quanto você sabe administrar. Tem muita gente que Deus está mandando dinheiro, Deus está mandando os recursos, mas não sabe administrar. Gasta além do que ganha. Vive endividado. Cartão de crédito, dívidas de cartão de crédito. E tem crente, irmãos, que tem problema com cartão de crédito. Jesus disse que se um olho fizer você tropeçar, arranca-o. Se o cartão de crédito está te fazendo tropeçar, arranca. Você tem domínio próprio. Você não precisa ir no shopping torrar o cartão de crédito, que é um dinheiro que você não vê. Você está aqui, queridos. Sabedoria, administração. Procure alguém que é uma referência para você, que sabe administrar bem as finanças. Às vezes a gente precisa de ajuda. O problema é que todos nós nos achamos o melhor gestor. Todos nós nos achamos o melhor governante. Não, irmãos. Às vezes a gente precisa de humildade mesmo e a gente precisa fazer um curso de educação financeira, procurar algum irmão, algum amigo que possa nos ajudar. Às vezes o problema não é a bênção. Às vezes o problema não é Deus mandar o dinheiro, os recursos. Deus está mandando. O problema é a gente que não sabe administrar. Lembra da parábola dos talentos? A um foi dado 5. E é interessante porque diz que foi segundo as suas capacidades. A um foi dado 5. Aquele 5 fez o quê? Multiplicou, fez 10. Você tem multiplicado aquilo que Deus tem trazido para você? A outro foi dado 2, multiplicou, dobrou. Mas teve um que enterrou. Ou seja, desvalorizou a moeda. Aquela moeda não acompanhou a inflação. Ele não soube fazer um bom investimento. Ele simplesmente guardou. Foi um prejuízo para o dono. E a instrução era que ele multiplicasse aquele dinheiro. Você está multiplicando, irmãos, aquilo que Deus tem dado para você? Porque o plano de Deus, o propósito de Deus é que você multiplique aquilo que chega nas suas mãos. Está calado aqui hoje. Ele diz, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais que rastejam sobre a terra. O que é isso? O que é os peixes do mar, as aves no céu e todo o animal que rasteja pela terra? Está falando sobre os recursos que a terra produz. Tudo que é produzido pela terra é seu por direito. Amém. O que é tudo, pastor? É tudo. Para de limitar, não, é o meu trabalho aqui, é o que eu sei fazer. Não, tudo que a terra produz é seu por herança. Faz parte da bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida nesses dias estratégias sobrenaturais surgindo.
Talvez seja uma plantação, talvez seja um terreno que você vai botar uma plantação, talvez seja um lugar onde você vai criar galinha, talvez seja um lugar que você vai criar boi, talvez seja um lugar que você vai criar uma fábrica, talvez seja um lugar que você vai fazer algo, uma loja. Eu não sei, irmãos. Eu sei que tudo que a terra produz é seu por herança. E Deus está falando, olha, eu abençoei você, agora você tem a obrigação de ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitai-a e dominai. Aleluia. Gênesis capítulo 12. Você está pensando aí, né? Vou criar umas galinhazinhas, pastor. Quem sabe? São estratégias, irmãos. São estratégias. Deus chamou você para multiplicar negócios. Você talvez trabalhe para alguém hoje. Trabalhar para alguém é algo temporário na sua vida. 5 améns. Deus chamou você para empreender, irmão. Quando ele diz assim, ó, dominai, ele está falando, ó, empreenda. Você é um empreendedor. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Você precisa chamar à existência as oportunidades ou criar as oportunidades. Você precisa chamar à existência esses negócios. Existem tesouros ocultos nessa cidade. E esses tesouros têm que chegar para a sua mão. Teve um homem na década de 40 que ele emprestou dinheiro para um amigo. E o amigo, ele cobrava todos os dias, cobrava. E o amigo, nada, estou sem dinheiro, não consigo. Alguém já conhece essa história, né? E depois de meses, ele apertando o amigo, para o amigo pagar aquela dívida, nada. Aí o amigo falou assim, olha, eu não tenho como te pagar, eu sei que você está precisando aí, você está me cobrando constantemente. Então vamos resolver esse problema? Eu vou dar para você uma máquina. É o que eu tenho aqui de bem, eu vou dar essa máquina para pagar a dívida. Você recebe? Aí ele, rapaz, eu queria o dinheiro, né? Mas se você só tem essa máquina, então é o jeito, me dê a máquina. E aí ele pegou essa máquina, era uma máquina de moer aço. E aí ele não sabia, moer aço? Como assim? Eu não sei o que fazer com isso. E ele tentou vender, anunciou e não conseguia vender, e nada. Aí ele falou, rapaz, essa máquina que está aqui parada, pelo menos para eu não ficar no prejuízo, eu vou comprar um aço aqui, vou colocar, ela vai triturar esse aço, e eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com ela. E aí o que foi que aconteceu? Ele foi, comprou o aço, botou lá, a máquina moeu, triturou aquele aço, fez uma pequena esponja, e ele percebeu que aquela máquina de aço, ela fazia um trabalho muito bom de limpar as panelas. E dali surgiu, ele começou a vender, vendeu muitos, né? E aí ele ficou impressionado com aquilo, porque teve uma grande demanda, realmente ela conseguia ter um resultado muito bom com as panelas, e aí ele decidiu que estava tendo tanto lucro para ele, que ele decidiu comprar mais 2 máquinas, e dali surgiu Bombril. Tem tesouros ocultos, escondidos nessa cidade, que vão chegar na sua mão. Quando você compreender a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, que não produz desgosto, que não produz prejuízo, mas que produz riquezas, que enriquece. Quando você entender isso, aceitar isso e andar à altura disso, meu irmão, vai chegar para você. As estratégias sobrenaturais não são estratégias naturais, são estratégias sobrenaturais, são ideias sobrenaturais, máquinas sobrenaturais chegando, recursos sobrenaturais chegando. Oh, aleluia. Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Olha que coisa interessante, Deus aparece para Abraão e diz para ele, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Deus está falando com pessoas aqui hoje, não para sair de Teresina fisicamente, não para ir para um outro estado, para outra cidade, para outro lugar, mas está falando sobre você romper com um sistema, está falando sobre você romper com associações que têm prejudicado você. Enquanto você andar com pessoas que têm uma mentalidade medíocre, enquanto você estiver se associando com pessoas que não têm uma mentalidade próspera, você vai continuar no mesmo lugar.
É isso que Deus está falando para Abraão, olha, quebra as pontes, quebra o contato, quebra a influência que certas pessoas estão tendo com você. As pessoas da tua casa, da tua parentela, da tua terra, talvez até da casa do seu pai. Entenda. Tem pessoas, irmãos, que não fazem a gente crescer. Tem pessoas que deixam a gente estagnado, que comprometem a nossa visão. E nós precisamos ser seletivos quanto a isso. E eu não estou falando sobre você deixar de falar, eu não estou falando sobre você deixar de amar essas pessoas, não. Eu estou falando sobre você quebrar a influência que elas têm na sua vida. Deus chamou você para ser o influenciador e não para ser o influenciado. Se for para alguém influenciar você, que seja alguém que tenha uma visão maior. Deus está falando com Abraão sobre ele se conectar com pessoas que vão fazer a visão dele crescer e não pessoas que fazem a visão dele diminuir. Aquelas pessoas que você tem uma ideia e você chega empolgado para falar com elas e elas dizem, não, isso aí não vai dar certo não. Isso aí não funciona não. Isso aí não presta não. Nem adianta, meu filho, eu conheço, aí você vai quebrar, você vai falir. E aí o que você faz? É mesmo, diabo. Porque muitas vezes é o diabo usando aquela pessoa. Mas pastor, é meu irmão, é meu primo, é meu tio. O diabo, irmão, se ele não pode tocar na sua vida diretamente, ele vai usar as pessoas próximas a você. E isso compromete, corrói, corrompe a visão de Deus na sua vida. Aleluia. Gênesis capítulo 17, verso 5. Olha que coisa interessante. Em Gênesis 12, Deus fala para Abraão para ele quebrar a conexão, ele quebrar a influência que pessoas erradas tinham sobre a vida dele. Pessoas que não tinham a visão de Deus, que não tinham a visão do propósito, do plano que Deus tinha para a vida de Abraão. E Deus fala para ele, olha, quebra a influência dessas pessoas na sua vida. E já em Gênesis 17, verso 5, ele diz assim, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Partirei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Lembra do fecundo? Deus nos abençoou, lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, e a primeira coisa que ele fala é, sede fecundos. O que é ser fecundo? É se tornar frutífero, é dar fruto, mostrar esses frutos. E aqui em Gênesis capítulo 17, Deus falando com Abraão, falando sobre a bênção dele, a bênção que ele estabeleceu para Abraão, ele diz, olha, far-te-ei fecundo extraordinariamente. Percebe que não é um fecundo normal, é extraordinariamente. Ei, é extraordinariamente, é extraordinariamente. Aleluia. As pessoas vão reconhecer e vão dizer, rapaz, isso é muito extraordinário, isso não é normal, isso não é comum que está acontecendo na vida dele, isso não é comum que está acontecendo na vida dela. Que reviravolta foi essa? Olha como ele está bem, olha como ele está mais jovem, ele está mais bonito, ele está menos preocupado. Olha como ele está curtindo a vida, está tirando férias. O que é que está acontecendo na vida dele? A palavra. Ei, a palavra. Pastor, mas eu cresci numa outra igreja, numa outra denominação, e eu aprendi que a gente precisa ser pobre, que Jesus era pobre, que a gente precisa fazer um voto de pobreza. Não, irmão, Jesus não era pobre. E nem é a vontade dele que você faça voto de pobreza. Aleluia. Deus chamou você para ser rico, para ser próspero, para fazer a diferença nessa terra. Não para que você regale, não para que seja algo onde isso vá corromper o seu coração. E é necessário que você tenha atenção quanto a isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que é o dinheiro é um servo nosso.
O problema é que pessoas, às vezes até bem intencionadas, elas até começam na fé, elas até geram coisas e têm resultados, mas depois que os resultados vêm, elas se esquecem do Senhor. Elas começam a ter dinheiro, elas começam a ter resultados, bens, coisas acontecendo na vida delas, e elas se esquecem do Senhor. Não, irmãos, Deus não chamou você para isso, não. É necessário que haja cuidado quanto a isso. O próprio apóstolo Paulo, ele nos recomenda sobre isso, lá no livro de 1 Timóteo, e ele fala, irmãos, sobre alguns que se desviaram na fé à procura de serem ricos, querendo ser ricos. Você não tem que procurar ser rico, você já é rico. O que você precisa é manifestar isso. Agora, o seu coração precisa estar bem posicionado no Senhor, porque Jesus, certa vez, ele nos disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve ao Senhor, ou a gente serve a Baal. Ou a gente serve ao Senhor, ou a gente serve a Mamon. Mamon é uma figura, irmãos, do dinheiro, do amor ao dinheiro. Então é preciso a gente ter cuidado. O nosso amor, a nossa devoção precisa estar sempre no Senhor. Mas o dinheiro pode ser uma boa ferramenta, um bom servo, e fazer coisas acontecerem. Aleluia. E aqui ele diz, Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão. Deus mudou o nome dele. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abraão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de numerosas nações. Deus não estava mudando simplesmente o nome, Ele estava mudando a mentalidade daquele homem. O interesse de Deus não é simplesmente mudar a nossa história, mas é mudar a nossa mentalidade. Tem muita gente que é salvo, liberto, mas tem a mentalidade de escravo. Tem muita gente, irmãos, que tem acesso à palavra da fé, se alegra com a palavra da fé, recebe a palavra da fé, mas a palavra da fé não tem resultado na vida dele. Você conhece alguém assim? O problema está na mentalidade. Então Deus, Ele estava mudando a mentalidade de Abraão. Ele estava dizendo para Abraão, olha, você precisa pensar grande, você precisa pensar como eu penso. E começa pelo seu nome. Você não vai ser mais o pai exaltado. Pai exaltado já era bom. Não, um bom nome, pai exaltado. Ele é um pai acima da média. Ele não é um pai normal. Mas Deus, Ele não está interessado no acima da média. Deus está interessado, irmãos, no grandioso, no extremo, no exagerado. É o pai de numerosas nações. Então não é a sua loja, não é o seu comércio. O que você é? Eu sou comerciante. Não, eu sou um mega empresário. Ixi, foi fraco demais. É isso que Deus estava mudando, a mentalidade de Abraão. Aleluia. Mas pastor, eu trabalho para os outros. Pastor, eu sou motorista, eu sou diarista, eu sou auxiliar de pedreiro. Na verdade, eu sou auxiliar do servente de pedreiro. E daí? Isso é temporário na sua vida. Você precisa mudar a sua mentalidade. Enquanto você tiver essa mentalidade de que você vai ser assim para o resto da vida, é o que vai acontecer. Mas quando você mudar a sua mentalidade, e aí percebe que Deus, Ele muda a mentalidade de Abraão. Mas a mentalidade, irmãos, ela não muda simplesmente com pensamentos. Precisam haver palavras. É por isso que Ele mudou o nome, para que Ele pudesse se apresentar, e quando Ele ouvisse o nome dEle falado pela boca dEle, aquilo gerasse fé no coração dEle. E quando outra pessoa chamasse por Ele, aquilo gerava fé no coração dEle. Antes as pessoas chamavam o Pai exaltado, e Ele atendia, oi, eu estou aqui. Mas agora as pessoas estavam chamando o Pai de numerosas nações. Ele, eu estou aqui, Pai de numerosas nações. Como é seu nome? Pai de numerosas nações. Aquilo afetou o sistema de crença dele. Sabe, irmãos, o reino do Espírito, ele é movido por palavras. Aquilo que sai da sua boca com fé vai acontecer. É por isso que você precisa escolher bem o que sai da sua boca. Porque se você falar algo de incredulidade, se você falar algo negativo, aquilo também vai acontecer.
Mas quando você fala algo que está alinhado com a palavra de Deus, com os planos de Deus para a sua vida, aquilo vai acontecer. Aleluia. E o que sai da sua boca afeta diretamente a sua visão. E se você tiver a sua visão comprometida, certamente você não vai ter os resultados. A sua visão precisa estar alinhada, ela precisa estar bem ajustada. O foco precisa estar ajustado. Se tiver algum tipo de sujeira, se tiver algum tipo de embaçamento, a sua visão fica comprometida. É por isso que você não pode misturar a palavra da fé com outros conceitos. E quando a gente fala a palavra da fé, a gente não está dizendo que é uma nova Bíblia, é uma nova palavra, mas nós estamos falando sobre a palavra de Deus com a revelação correta e alinhada. Porque tem muita gente que tem a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, mas tem uma revelação errada. Ela compreende a Bíblia, ela interpreta a Bíblia de uma maneira errada. E nós precisamos tirar aqueles conceitos errados que nós aprendemos lá fora, que nós aprendemos em outros lugares, e a gente decidir ficar somente com a palavra de Deus, pura como ela é. E quando a gente faz isso, a gente deixa a nossa visão limpa. E a gente precisa entender que aquilo que sai da nossa boca vai afetar diretamente a nossa visão. Então cuidado com o que você fala, cuidado quando você fica falando, está uma crise, eu não sei o que eu vou fazer, estou desesperado, tenho um bocado de conta para pagar, o governo novo. Irmãos, pode mudar o governo, sabe? Pode vir o ministro, o pior ministro que existe, pode vir, nada vai mudar na sua vida. Você não depende de presidente, você não depende de ministro, você não depende da bolsa de valores, você não depende do mercado, você não depende dos seus concorrentes, você não depende de clientes, você não depende do teu chefe, você não depende da tua empresa, você depende do Senhor, meu irmão. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Não é o seu chefe que vai suprir as suas necessidades, não é o dinheiro, não é o mercado, não são os concorrentes, não são os seus clientes. Quem supre as suas necessidades é o Senhor. Então as estratégias vão vir dele, mas você precisa fazer a sua parte. E a sua parte é você se manter firme no coração, é você deixar a sua visão plena, é você tirar as associações erradas da sua vida, se conectar com pessoas que vão fazer você crescer, que vão te ajudar. E as estratégias vão vir. Começa a chamar a existência. O que tem saído da sua boca? Comece a declarar. Mude o cenário ao seu redor com o que sai da sua boca. Está todo mundo dizendo que está difícil, você diz, está fácil. Está fácil, haja facilidade, haja favor. Aleluia. Glória a Deus. Deus trabalha com imagens, irmãos. Deus trabalha com imagens. É interessante porque ele mostra para Abraão, olha, conta as estrelas do céu. Se você puder contar, assim vai ser a sua descendência. Conta as areias, os grãos de areia no chão. Se você puder contar, assim vai ser a sua descendência. Conta as estrelas no céu. Se você puder contar, assim vão ser os seus clientes. Conta as areias no chão. Se você puder contar, assim vai ser o número das suas lojas. Assim vai ser o número das suas empresas. Assim vai ser o número dos seus empregados. Oh, aleluia. Mas às vezes a gente ouve essa palavra e parece que bate num muro e volta. Você concordando ou não com isso, isso é real, isso está disponível para a sua vida. O que você precisa fazer é pegar, é agarrar, é entender, é deixar aquilo entrar dentro de você. Pode ser que demore um tempo. E a demora não é de Deus, a demora às vezes é nossa. E a gente agir à altura disso. A gente se posicionar à altura da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 13, verso 2, já estou encerrando. Gênesis 13, 2. Diga, esse é o ano das grandes conquistas. Pastor, mas só faltam 20 dias. Irmãos, muita coisa pode acontecer em 20 dias.
Muita coisa pode acontecer em um dia. Quando vai ser amanhã, pastor? Não, pode ser hoje. Gênesis capítulo 13, verso 2 diz assim: era Abraão muito pobre, não possuía gado, nem ouro, nem prata. O que está escrito aí? Era Abraão o quê? Não, ele era só rico, né, pessoal? Ele era o quê? Muito rico. Uau. Possuía gado, prata e ouro. Em Gênesis capítulo 12, Deus abençoa Abraão. E fala para ele que dele sairá grandes nações, dele sairão reis. Deus abençoa a vida dele. Mas sabe qual é a primeira coisa que Deus faz com Abraão? Gênesis capítulo 3, verso 2. A primeira manifestação da bênção dele transforma Abraão num homem muito rico. Se você tem problema com riquezas, eu quero dizer para você, a bênção do Senhor enriquece. Deixa eu trazer uma outra novidade para você. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Ela já está atuando, você pode fugir dela, mas ela continua sobre você. As bênçãos do Senhor estão perseguindo você, meu irmão. Você corre delas, você faz algumas bobeiras na vida, você toma decisões erradas e a bênção continua te perseguindo. Aleluia! Ah, pastor, mas eu não concordo. A bênção está sobre a sua vida. Ah, pastor, mas não é bem assim. Ela está sobre a sua vida e continua sobre a sua vida. Você concordando, você entendendo, você querendo ou não, ela está sobre a sua vida. E essa bênção, a mesma bênção que fez de Abraão um homem muito rico, é a mesma bênção que está sobre a sua vida. Ei, recebe isso. Aleluia. Enquanto você ficar nessa condição racional, mas veja bem, mas eu aprendi no curso teológico tal que eu fiz, pastor. Enquanto você estiver nesses conceitos, enquanto você não receber como uma criança, enquanto você não estiver disposto a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai continuar no mesmo lugar. Mas quando você ousar, se posicionar, receber, adquirir aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, você vai ver as coisas acontecendo. Amém. Aleluia. Deus te chamou para uma vida de grandezas. 3 améns, obrigado. Não. Deus te chamou para uma vida de grandezas. Grandezas. Coisas grandes. Agora você precisa pensar grande. Você precisa pensar como Deus pensa. Deus pensa grande e Ele deseja que você pense grande para que você possa adquirir coisas grandes. Não foi à toa, irmãos, que Deus trouxe essa direção para nós sobre grandes conquistas. Aleluia. E entenda, é verdade que nós falamos muito sobre coisas materiais, mas as grandes conquistas nem sempre vão ser coisas materiais, podem ser também. Mas a cura de alguém, de um ente querido, um milagre que aconteceu esse ano. Sabe, irmãos, nós temos tantos testemunhos. Sabe, cirurgias gravíssimas que os médicos desenganavam. E sabe, milagres acontecendo. E os médicos, olha, eu não entendi, tá uma pessoa boazinha. Testemunhos, irmãos, de pessoas que a gente orou aqui na igreja. E que o médico falou, tem que operar, e tem que tirar, e tem que, sabe, amputar, e nossa. E a gente orava aqui pela pessoa, impunha as mãos sobre ela, e quando ela ia lá de novo, para o médico fazer o último exame para fazer a cirurgia, o médico, sumiu, não está mais aqui, não vai precisar mais operar. Não, vou fazer outro exame, fazia outro, e sabe, grandes conquistas. Milagres, irmãos. Coisas sobrenaturais, mas nós também tivemos muitos testemunhos de gente que trocou de carro. Com o carro, o preço que está é um milagre. Aí está o milagre. Amém. Gente que conseguiu ser promovido no trabalho, gente que conseguiu montar o seu negócio, gente que abriu a sua segunda loja. Grandes conquistas. Aleluia.
Gênesis 26, verso 13. Diga, eu sou um imã de milagres. Diga, eu sou um imã do sobrenatural. Diga, eu sou um imã de grandes conquistas. Gênesis capítulo 26, verso 13. Aqui ele está falando sobre o filho de Isaac, ou o filho de Abraão, Isaac. Gênesis 26, verso 13. Percebe que a mesma bênção que estava sobre Abraão passou para os seus filhos, passou para a sua descendência. E no verso 13 diz assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Abraão, Deus transformou Abraão num homem muito rico. Mas Isaac diz que ele enriqueceu, prosperou e ficou riquíssimo. Ele ficou mais rico que o pai. Ei, a bênção do Senhor é tão completa, irmãos, que vai fazer os seus filhos vão ficar muito mais ricos que você. Aleluia. Aleluia. Riquíssimo. Essa é a bênção do Senhor. Ei, nós estamos falando de algo sério. Nós precisávamos ter mais temor quando a gente falasse sobre a bênção do Senhor. Você já viu que a gente torna meio, eu sou abençoado. Aí canta a música, abençoado eu sou. Né? Aí fala com a pessoa, é abençoado. Torna algo vulgar, torna algo simples. Ei, tem um peso nessa palavra. A bênção do Senhor. Era para a gente falar com temor, a bênção, entendendo o significado. Tem muita gente que pergunta assim, qual o segredo dos judeus? Por que entre os 30 homens mais ricos do mundo, 18 ou 19 são judeus? Por quê? Você sabe por quê? Consciência da bênção. Eles são criados desde pequenininho, olha, você é abençoado. A bênção de Abraão, a bênção de Jacó. Consciência da bênção. A gente precisa ter mais temor, a gente precisa ter mais reverência, a gente precisa ter mais cuidado, mais zelo, mais atenção àquilo que é poderoso. Aleluia. É interessante, irmãos, porque se você continuar lendo a história de Isaac, você vai ver que Isaac, ele prosperou num tempo de crise, num tempo de fome. E ele prosperou tanto, ele ficou riquíssimo no tempo de fome, no tempo de crise, no tempo de escassez. E diz que as pessoas lá na cidade onde ele foi, Gerar, diz que em Gerar as pessoas tinham inveja dele. E os poços que ele cavava, e poços naquela época é um sinônimo de prosperidade, porque tinha água, então era como se ele abrisse uma empresa. E os poços, as empresas que ele começava, as pessoas iam lá com inveja e entulhavam os poços de Isaac. E mesmo as pessoas entulhando os poços dele, mesmo as pessoas sabotando os negócios dele, ainda assim ele prosperava. E por causa disso, os mesmos sabotadores reconheceram, rapaz, a gente sabotando as coisas dele, ainda assim ele consegue prosperar e ser muito mais rico do que a gente. Aí chegou uma hora que eles pararam e disseram assim, só podia ser Deus. Só pode ser Deus na vida dele. Você não precisa de um tempo favorável para você prosperar e crescer. Você só precisa ter consciência da bênção. Você não precisa de um cenário favorável para você prosperar e se tornar riquíssimo. Você só precisa da bênção do Senhor. Foi assim com Isaac, vai ser assim com você. E a Bíblia diz que ele semeou no tempo de escassez. Você tem semeado? Você tem semeado? O que é semear, pastor? Vou ser mais claro, você tem ofertado na igreja. O dízimo é a sua obrigação, eu não vou perguntar. Porque eu sei que essa igreja, eu tenho gerado isso, cada membro dessa igreja é um dizimista fiel. Eu sei disso. Dízimo é o nosso básico, irmãos. Dízimo é básico. Dízimo não é nosso, é do Senhor. Ah, mas eu não concordo. É um problema seu se você não concorda. Mas é um princípio.
E se você não faz, não pratica, você não vai desfrutar dos benefícios que esse princípio tem. Você fica vulnerável e exposto às mãos, às garras do diabo. Porque se o diabo chegar na sua vida, ou ele querer tocar nas suas finanças, algum prejuízo, alguma coisa, a primeira coisa que você vai poder falar para ele, reivindicar. Você vai poder dizer, diabo, solte as minhas finanças, solte as minhas coisas, porque eu sou dizimista fiel. Quando você lembra isso para ele, ele solta imediatamente. Você vê o cenário mudando, quase que instantaneamente. Mas oferta, irmãos, é semear. Aleluia. E a Bíblia diz que Isaac, ele semeou na escassez. Tem gente que é assim, está crise, então tem que segurar aqui. Não, é na crise que a gente investe com força. E semear na igreja, ofertar na igreja, é um investimento. Tem retorno. Aleluia. A gente dá por amor. A gente dá porque a gente ama o Senhor, porque a gente entende que é um princípio, mas há uma colheita. Há uma colheita. Aleluia. Há uma colheita. Semeie, meu irmão. Semeie no tempo de escassez. Semeie. E você vai ser aquele que vai colher quando vier a chuva. Gênesis 30, 43. Vamos encerrar. Gênesis 30, 43. Aqui é o neto de Abraão, Jacó. Nós vimos que Abraão se tornou muito rico. Nós vimos que Isaac prosperou e ficou riquíssimo. E agora nós vamos ver o que aconteceu com Jacó, a terceira geração. Diz assim, e o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Uau! E você acha que é a vontade de Deus que você seja pobre? É a vontade de Deus que você fique pedindo dinheiro emprestado? É a vontade de Deus que você pague o mínimo da parcela lá do cartão de crédito? É a vontade de Deus que corte a sua luz? É a vontade de Deus que você não possa comprar uma roupa para você? É a vontade de Deus que você não possa ir num restaurante bom no dia do aniversário de casamento? A vontade de Deus, irmãos, é que você seja próspero. Mais e mais, mais e mais. Que tenham bênçãos. Aqui, ó. Ela diz que ele teve muitos rebanhos. Comida em abundância. Comia do bom e do melhor. E esses rebanhos é fartura. Ele vendia. Os negócios dele prosperando. Servos e servas, empregados, colaboradores. E diz que tinha camelos e jumentos. Está falando de carro, moto. E é no plural. Aleluia. Fazer o quê, meu irmão? Deus foi com a sua cara. Você não fez nada, você não merecia. Você não merecia, você estava condenado ao inferno. Mas Deus foi com a sua cara. O sacrifício de Jesus levou não somente os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, mas levou também a nossa miséria. A sua vida miserável está na cruz do Calvário. A sua vida avarenta está na cruz do Calvário. Porque tem muita gente pobre que é avarento. A pobreza e a avareza estão ligadas, conectadas. Você está aqui, querido? Mas quem é rico, rico de verdade, é generoso. E é por isso que a gente fala sobre o dar na igreja. Sobre o ofertar, porque o ofertar tira a avareza de nós. Muda a nossa mentalidade. E é interessante porque a Bíblia diz que a avareza é a idolatria. Tão grave quanto adorar uma imagem é ser avarento. Eu vou repetir, tão grave quanto adorar um ídolo, quanto adorar um animal, uma entidade, um demônio. Tão grave quanto ser um idólatra é ser avarento. Cuidado com a avareza na sua vida. Aprende a ser rico de verdade. O rico é generoso. A Bíblia fala que a alma generosa prosperará. Aprende a ser generoso, irmão. Aleluia. Glória a Deus.
Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu acredito que você foi bem alimentado nessa noite. Você pode ficar de pé, do nosso departamento de música. A gente vai cantar uma música. Eu quero que cante o Abençoado Eu Sou. Mas eu quero que cante com temor. Eu quero que você cante com fé, entendendo o que você está cantando. Nós vamos cantar essa música, mas eu quero dizer algo para você, irmão. O ano ainda não acabou. E eu sei que se eu desse o microfone aqui para vocês, teria um monte de testemunhos. De curas, de milagres. Nós teríamos aqui de bens, de bênçãos que aconteceram, de livramentos. Tudo isso grandes conquistas. E talvez você já até esteja satisfeito. Sua expectativa, não, esse ano eu já tive a minha cota de grandes conquistas. Eu quero dizer para você, ainda tem mais. E eu vou dizer para alguns aqui, e se você pegar pelo Espírito, vai acontecer na sua vida. Coisas que você pensa que foram grandes conquistas, não foram. Ainda vai acontecer. Coisas que você pensou que em 2022 seriam grandes conquistas, e aconteceu com sua vida, você se alegrou muito, você ficou muito feliz. Eu quero dizer para você, não foi grande conquista. Ainda está por vir. Ei, o ano não acabou. Gabi disse no primeiro culto, inclusive eu quero recomendar, a mensagem do primeiro culto foi poderosa. Ela disse no primeiro culto, ela liberou palavras proféticas para essa igreja, para pessoas aqui. E ela disse no primeiro culto sobre muitas coisas iriam acontecer nesses últimos 20 dias. Fica com essa expectativa, meu irmão. Tem muita coisa para acontecer nos próximos 20 dias. Aleluia. Deus pode se mover em 1 hora. Deus pode se mover em 1 minuto. Quanto mais em 20 dias. Aleluia. Aleluia. 2022 ainda não acabou. 2022 ainda não acabou. Aleluia. Você está pronto? Aleluia. Você está pronto? Vai do abençoado, do abençoado. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, cante. Existe um favor que me acompanha todo dia, por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao entrar, e por onde eu passar, eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém
jamais pisou. Por causa do favor de Deus, eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor e a sua bondade. Por causa do favor de Deus. Por causa do favor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está me mostrando pessoas que estão com dívidas altas. Escuta o que eu estou falando. Dívidas altas. E que talvez algumas delas você pense, é impossível pagar. Eu quero dizer algo para você. Está sendo liberada uma unção poderosa sobre a sua vida hoje. E essa unção vai gerar uma consciência do favor e da bênção de Deus. E por causa do favor, eu vejo pelo Espírito dívidas sendo canceladas. Eu vejo pelo Espírito dívidas sendo diminuídas. Algumas serão canceladas. Outras serão diminuídas de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Quem está em fé faz festa antes. Aleluia. Oh, aleluia. Ontem eu estava assistindo com a minha família um programa de viagens e a gente viu algumas nações. A gente fez uma viagem internacional. Fomos para a Suíça, fomos para a Nova Zelândia. Hoje a gente até combinou de ir para a Dinamarca, de ir para a Noruega, pelo YouTube. Pelo YouTube, por enquanto. Amém? Mas a gente foi lá. A gente foi em fé. Deus trabalha com imagens. E a gente foi lá em fé. Estávamos lá, presentes. Estávamos sentados no sofá, mas no nosso coração nós estávamos lá, curtindo a paisagem, sentimos o frio. Aleluia. Enquanto cantávamos essa música, Deus me lembrou disso. E o Espírito está falando para você, eu estou liberando algo profético sobre a sua vida. Se prepare, viagens internacionais. Se prepare, viagens internacionais. Pastor, mas eu não saí nem do Piauí. Ei, que tal tirar o visto? Pastor, a minha família, ninguém saiu de Teresina. O máximo que eu fui foi para Altos. Eu fui uma vez para Parnaíba. Ei, você serve ao Deus do impossível. Eu estou liberando algo no Espírito sobre a sua vida. Viagens internacionais. Se prepare, se prepare. Se prepare. Viagens internacionais. Viagens internacionais. Se prepare. Se prepare. Oh, aleluia. E não vai ser a trabalho não, vai ser passeio. Deus é um bom pagador. Aleluia. Mude a sua mentalidade, meu irmão. Por que não? Por que não? Mude a sua mentalidade. É pra você. Ah, eu tô viajando, tô aqui em Dubai, mas é melhor não postar não, porque que os irmãos vão pensar? Não, vou postar sim. É para os irmãos pensarem. É para os irmãos pensarem. Aleluia. Se prepare, meu irmão. Se prepare. Ei, 2022 ainda não acabou. Ainda tem grandes conquistas para você. Você é abençoado. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Você é favorecido por Deus. O favor de Deus está sobre você.
Aquilo que Deus prometeu no começo do ano vai se cumprir. Ei, Ele é fiel. Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra há de cumpri-la. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Obrigado, Pai.